Para você que não me conhece, eu sou pastor Samuel Coelho, eu sou pastor há 32 anos. Quantos anos eu tenho? 32. Eu sempre fui pastor. Oficialmente me tornei pastor com 23 anos e assumi uma igreja desde os 23 anos. Eu sou pastor sozinho, sem ser pastor ajudante. Eu fui pastor de jovens mundial da minha igreja até 2012, mas antes disso, em 2010, eu já tinha assumido uma igreja. Em 2009, já tinha assumido uma igreja lá em São Paulo, em Mauá, na cidade de Mauá, e desde então eu só sou pastor sozinho. Eu vim para Curitiba plantar uma igreja, plantei em São José dos Pinhais, que é a igreja que eu sou pastor até o dia 31 de dezembro desse ano, porque no ano que vem eu vou para outra terra, cumprir um outro chamado do Senhor, ser pastor de uma outra igreja e em outra cidade, e Deus já preparou tudo lá. E eu estou aqui porque dizem que essa conferência, o João falou que é uma de pastores sêniores, né? De pastores mais velhos. E eu estou meio no meio do fogo cruzado aqui, porque pega o Luiz no sábado passado e só o Piragini sábado que vem. E eu aqui, né? Me perdoem aí por ser eu no meio do caminho. Brincadeira. Eu tenho certeza que Deus tem algo para o teu coração hoje e eu não estou aqui por acaso, tá bom? Eu estou aqui porque Deus tem algo para o teu coração. E eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu tenho muitos amigos nessa cidade, mas existem amigos que eles moram em lugares especiais do nosso coração, e o pastor João é alguém que é meu amigo, irmão, parceiro. Ele foi uma das primeiras pessoas a saber que eu ia mudar daqui, né? Nós almoçamos juntos num dia, eu fui falar com ele para pedir oração, porque a gente sempre ora junto, e eu falei, ora porque eu estou indo para uma decisão e eu preciso de oração, e eu quero que você saiba para você orar comigo. Ele falou, você vai para não voltar, você sabe, né? Eu falei, tu diz isso. Vamos orar. Então vamos orar. Que bom estar aqui com vocês. Romanos 12. Eu fiquei pensando o que eu podia trazer para vocês nesse dia. E como é uma conferência de pastores sêniores, durante todo esse tempo, que desde que o João me convidou, eu fiquei pensando, o que eu gostaria de transmitir como um pastor sênior para os jovens da minha igreja. Lá na igreja eu não sou pastor de jovens. Lá na igreja eu tenho um outro pastor de jovens, né? Ele é mais novo que eu, que é muito difícil lá na igreja, mas eu tenho um pastor de jovens para jovens e eu tento ser o pastor sênior. Então no domingo eu vou de terno, gravata, sou pastorzão mesmo, né? Falo diferente, não faço piada, e quando eu saio da igreja eu posso ser um pastor jovem. Lá na igreja eu tento não ser o pastor de jovens. Eu vou tentar aqui hoje com você ser o pastor sênior, como eu sou na igreja, nos domingos, transmitindo uma mensagem para você, inevitavelmente sem deixar de ser jovem, porque isso é a marca de quem eu sou. E eu fiquei pensando, o que eu gostaria de transmitir para os jovens da igreja que eu sou pastor, ou para os jovens de uma igreja que eu amo. E eu falei, eu vou transmitir a mensagem da minha vida, a mensagem que mais me impactou, a mensagem que mais me inspirou, a mensagem que Deus mais falou comigo, o texto que Deus mais toca no meu coração. E sempre que eu vou pensar naquilo que Deus toca no meu coração, naquilo que Deus me inspira, eu vou para o apóstolo Paulo. São dois personagens, Samuel por uma questão óbvia, porque eu e Samuel somos a mesma pessoa. Aquele Samuel da Bíblia sou eu era aquele garotinho que estava lá no templo, quando Deus falou comigo, ouvi a voz dele. A diferença é que Samuel tinha Eli meio cego, e que levou 3 vezes para ouvir a voz de Deus. Eu já na primeira ouvi, porque eu já tinha lido tanto a história, que quando Deus falou comigo, quando eu tinha lá uns 7, 8 anos, eu falei de cara, fala Senhor, que eu estava esperando o Senhor chegar aqui para deitar comigo, né? Essa é a diferença. Mas é Samuel e Paulo. E Paulo até porque Paulo também é Samuel, né? O nome Saulo é uma variante do nome Samuel, tem o mesmo significado do meu nome. E são os dois personagens que, tirando Jesus, que é o concurso, é tipo Pelé não entra na conta, né? Então Jesus não entra na conta, Paulo e Samuel. Então nós vamos para Paulo, Romanos 12, 1 e 2. Eu sei que você está com o aplicativo, com a Bíblia, mas eu acredito que vai aparecer ali também, vai? 12, 1 e 2. 1 e 2. Ele já olhou lá e disse, meu Deus, pastor, não me quebra. Está pronto, obrigado. Diz assim, olha, vou ler numa versão um pouquinho diferente, mas ela está muito parecida com aquela ali. Diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aqui, você pode curvar sua cabeça, vamos orar? Obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado pelo privilégio que nós temos de adorar o Teu nome, e nós já fizemos isso, Senhor, com as nossas canções, com o nosso corpo, com a entrega dos nossos dízimos, das nossas ofertas, e agora, Senhor, nós vamos Te adorar mais uma vez, ouvindo a Tua voz. A Tua palavra é viva, é eficaz, e ela tem capacidade de entrar, Senhor, e atender às necessidades do nosso coração. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu, a palavra que veio ao nosso encontro, e nós pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu queria falar, então, de inspiração, naturalmente, porque esse é o tema da nossa conferência. Nós vemos um tempo meio sem inspiração. Eu não sei se você já percebeu, as coisas estão cada vez menos inspiradas. Por exemplo, você que gosta de futebol, faz tempo que a gente não revela um camisa 10 autêntico. Qual foi o último camisa 10 que o Brasil revelou assim? Um camisa 10, aquele meio campo, meia de ligação, que joga ali no meio e distribui a bola, tipo Alex, Djalminha, né? Não tem, faz muito tempo. Aí você vai falar, Ronaldinho Gaúcho não era atacante, meia armador. O Ronaldinho Gaúcho era um ponta esquerda que jogava com a 10, tipo o Neymar, né? O Rivaldo era um meia atacante, o meia de ligação, aquele camisa 10 clássico, que domina a bola, toca para o lado e tal, aquela coisa toda. O último foi o Alex e o Djalminha. Faz tempo que a gente não revela, né? Faz tempo que não tem inspiração nessa área. Por exemplo, em música, faz tempo que não tem inspiração em música brasileira. Nós só cantamos tradução de música americana. Pode olhar, nós cantamos aqui hoje umas 10 músicas e nós só cantamos uma brasileira, que é de 1900 bolinha. Te adoramos, como é que é? Coroamos. E eu cantei, na hora que ele falou entregamos, eu falei, rapaz, esse cara não conhece, eu dei o furo aqui também. E coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó. Olha só essa música, ó, é velha, hein? É do tempo que eu era criança e meu pai ouvia música no vinil. Né? Então, faz tempo que não tem uma inspiração brasileira. Quem é o grande compositor cristão, evangélico, brasileiro? Nossa, olha aí, Bené Gomes, ó, de 1980. Mas agora, dessa época, não tem. Mas a gente tem os primos, tipo os Arraiz, Leonardo Gonçalves, mas irmãozão assim, de sangue, e aí você tem que dar uma avaliada, porque de vez em quando vem uma assim, ó, vem assim, esqueceram-se do dia sagrado, ignoram a lei do Senhor, mas quem não ignora o estatuto da essência da lei, que é o amor, mas ele virá. Olha ali, incutindo uma teologia sabatina que não é a nossa, então a gente tem que ouvir a música ali meio cuidadosa, gospel assim, cristão, irmãozão nosso assim, tirando o nosso parceiro Anderson Freire, Wesleyano, lá de Cachoeiro do Itapemirim, não tem, só, o resto é só tradução. Fernandinho, tradução. E não vou falar o nome dos gospel aí, porque senão depois eles vão me processar. E eu não sou o Danilo Gentili, não tenho dinheiro para pagar as indenizações. Então, olha só, perceba, está faltando inspiração. Falta inspiração na música. Falta para inspiração de roupa. Tem roupa que a gente usa. Quando eu tinha uns 12 anos, eu cheguei em São Paulo, meu pai era missionário em Rondônia, então vem um moleque índio, chega na metrópole, sou eu, né? Eu cheguei desse jeito, com roupa, eu só tinha bermuda e camiseta e chinelo, Raider para ir no domingo na igreja, que é chique, e Havaianas para ficar em casa. Essa era a minha roupa, e tinha um pênaltizinho para jogar bola, porque eu jogava salão, era tudo que eu tinha. Aí chega em São Paulo, aquela galera toda arrumada, escola com 150 candango, todo mundo de roupa, minha mãe vai me levar no shopping para comprar uma roupa, e eu falo assim, mãe, eu quero aquela calça ali, e a calça ela era grande, muito grande, e grande nas pernas. Eu tinha 1,5 m, usava a calça 44, que as bocas ficavam grandes, aqui no meio dessa parte traseira, e de cinto, com cinto para segurar. Você também usou isso, marcando a cueca aqui atrás, né? E aí minha mãe falou, isso aí é a moda dessa época? Ela falou, eu falei, todo mundo usa isso aí lá na escola.
Ela falou, nossa, aí tirou do bolso uma foto, pessoa velha anda com foto antiga no bolso, né? Quando ela e o meu pai cantavam no coral da igreja metodista, lá central de Petrópolis, meu pai com 15 anos, ela com 15 anos, ela numa ponta, ele numa outra e ele com uma calça igualzinha que eu tinha ido comprar, né? Quando surgiu o terno 2 botões, você não usa terno, mas quem usa terno 2 botões, olha, lá em 1970 usava terno 2 botões. Aí a gente começou agora a usar calça apertadinha, e se você de vez em quando tiver Telecine ou entrar no Netflix, procura embalos de sábado à noite, que você vai ver os caras com as calças apertadinhas e blusa e camisa quadriculada, que é o que a gente usa hoje. Ou seja, sem inspiração. Faz hora que não tem uma inspiração. Aí, quando alguém tem uma inspiração, corta o cabelo de um jeito e todo mundo corta o cabelo igual. Então, agora a moda é degradê para os meninos. Porque todo mundo, alguém teve uma grande ideia de cortar degradê e agora todo mundo corta, sem inspiração. Nós estamos vendo uma geração muito sem inspiração. Isso se transmite para a nossa vida, isso transmite para o nosso trabalho, isso transmite para o nosso ministério, isso transmite para a igreja. Nós estamos cheios de jovem, adolescente, adulto sem inspiração nenhuma, que estão dependendo toda hora de motivação daqui, porque lá não tem inspiração. E a gente fica ansioso para chegar ao culto, para a gente na semana ter uma palavra de motivação, porque nós perdemos a inspiração. Qual foi a última vez? E eu sei que o pastor João aqui desce a lenha, porque vocês têm que buscar Deus, ler a Bíblia, jejuar, orar, fazer vigília, tudo isso que a gente faz. Qual foi a última vez que você sentou assim diante da Bíblia, sem ser uma pregação, sem ser no rádio, sem ser ouvindo um pregador, e você teve uma revelação, Deus te inspirou em algo ali que você falou, caramba, só você e Deus. Não estou falando de uma mensagem que o pastor veio aqui e ele foi de encontro ao que Deus falou contigo. Qual foi a última vez que naquele seu momento, você e Deus, lá no secreto, você abriu assim e você teve aquela palavra que você falou, uau, caramba, Deus falou comigo. Inspiração de Deus. Está faltando inspiração. E aí esse texto, ele é um alerta do apóstolo Paulo para que a gente não perca inspiração. Ele fala assim, eu não quero que vocês percam a inspiração. Ele começa no verso 1, ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, irmãos. Ele faz essa petição, ele vai colocar lá para mim, porque eu quero destacar com vocês. Está vendo que tem ali, portanto, irmãos, rogo-lhes. Está vendo aquele rogo-lhes ali? Quando eu imagino Paulo escrevendo, imagino ele de joelho, assim, lá no meio do salão, enquanto o escritor está escrevendo, ele está falando, pelo amor de Deus, gente. É como se ele estivesse aqui abaixado, nos teus pés agora, gritando para você, dizendo assim, pelo amor de Deus, eu estou rogando, eu estou implorando para vocês, não percam a inspiração, não percam aquilo que é essencial para a vida cristã, não permita que a nossa geração perca a inspiração que nos trouxe aqui, porque se nós temos algo, se nós ouvimos algo, se nós experimentamos algo, se nós estamos numa igreja bonita, é porque alguém lá atrás teve uma inspiração, só que uma hora essa inspiração vai morrer e nós somos os responsáveis por transmitir essa inspiração para o mundo que vem aí. E o que nós temos feito? Essa é a nossa pergunta. E eu quero falar com você aqui nessa noite sobre 4 princípios para a gente não perder a inspiração. 4 princípios que nós não podemos deixar na nossa vida para que a inspiração que recebemos, ela se perca com o tempo. O primeiro deles já está aí nesse texto, nesse versículo que diz assim, olha, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, na minha Bíblia diz assim, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. A primeira coisa que Paulo fala, implorando para nós, é para que a gente apresente. Essa palavra que é traduzida aqui como apresente, ela é akiosune, que significa colocar de lado, separar,
tirar de um lugar e colocar em outro lugar. Essa mesma palavra, que aqui está traduzida como apresentar, ela é traduzida em outros textos como santidade, porque esse é o sentido de santidade, tirar alguma coisa de um lado e colocar uma outra coisa de outro lado, reservar para um fim específico. Toda vez que na Bíblia nós vemos uma separação, nós vemos essa palavra aqui no grego, e lá no hebraico nós vemos o kodesh. Por exemplo, quando Samuel chega na casa de Davi, de Jessé, e ele procura Davi, ele unge Davi, e ele separa Davi, a expressão que aparece ali de separação de Davi, é essa mesma, que significa que apresenteis, ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu estou implorando para vocês, jovens, galera, vocês que querem continuar inspirados, vocês que não querem perder a essência, apresentem a vida de vocês como um sacrifício santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional. Não existe inspiração, brother, sem separação. Não existe inspiração sem um sacrifício. Eu não sei se você consegue imaginar comigo, mas imagine que o apóstolo Paulo está falando é aquilo que acontece no Antigo Testamento. É colocar um altar, é fazer um altar e colocar uma ovelhinha naquele altar, e quando essa ovelhinha é colocada naquele altar, ela é queimada como sacrifício, e esse sacrifício queimado, ele perdoa os pecados da pessoa que ofereceu esse sacrifício. E o que Paulo está falando é o seguinte: você jovem, você, para que você inspire gerações, você vai precisar apresentar a sua vida para ser queimada como um sacrifício. E isso não é irracional, e isso não é loucura, e isso não é algo que você vai fazer com dor no coração, ou porque está sendo obrigado. Não, esse é um culto racional, porque é isso que Deus quer. Está faltando na nossa geração pessoas dispostas a se sacrificarem. Sabe o que falta para ter inspiração no nosso tempo? Pessoas que estejam dispostas a colocar a vida deles no altar para ser queimada. Porque a gente fala muito do fogo do Espírito, mas existe uma característica importante do fogo do Espírito, que além de ser o fogo do Espírito, é o fogo de purificação. Porque é isso que o sacrifício faz no altar. Quando eu coloco a minha vida, quando eu reservo a minha vida, quando eu separo a minha vida, e esse é o nome de vocês, holy, quando eu tiro a minha vida desse ambiente e eu coloco nesse altar, o que eu estou pedindo ao Senhor é o seguinte: Jesus, queima todos os pecados da minha vida, queima todo o meu ser como um sacrifício, a ponto de que nenhum pecado fique mais em mim, porque isso é um sacrifício que o Senhor quer. Eu não vim brincar hoje aqui não. E aí, gente, de coração, eu sou um jovem pastor que é pastor e jovem. De coração, a nossa geração é fraca na separação, é fraca na santidade, é fraca no tempo que a gente gasta queimando pecados no altar. A gente queima pulando, a gente queima orando, a gente queima buscando, a gente queima fazendo coisa, a gente queima de todo jeito, mas a gente não queima os pecados, a gente não queima o que tem que ser queimado, que são as nossas falhas, as nossas mentiras, a nossa hipocrisia, a nossa imoralidade, as palavras torpes, o tempo mal usado. E Paulo está implorando: gente, se vocês não fizerem isso, vai vir uma geração depois de vocês que vai acostumar-se com o pecado. Porque é assim que ele começa o texto. Não dá tempo de explorar todo o evangelho da fé, que é assim que nós chamamos Romanos. Não dá para explorar todo, mas lá no começo ele está falando assim: olha, vocês gentios são indesculpáveis, porque vocês são imorais. Está no capítulo 1, depois você pode ler. Depois ele fala para os judeus: vocês judeus são indesculpáveis, porque julgam, têm preconceito. E aí ele termina: todos são indesculpáveis, porque todos pecaram e precisam da glória de Deus. E Paulo está gritando para a gente: pelo amor de Deus, não impeça que o teu pecado tire a inspiração de Deus da tua vida, porque Deus nunca vai compactuar com o pecado, e não tem inspiração quando a gente tem pecado na vida. E aí você começa a entender porque falta música brasileira, porque os gospels estão cheios de pecado,
e Deus não vai dar inspiração para eles. Eles precisam produzir música, porque eles são obrigados a gravar de 6 em 6 meses, e aí eles não têm tempo de consagração, e se eles não têm tempo separado com Deus, não tem inspiração. E aí ele lança um CD espetacular no começo do ministério, porque ele levou 20, 30 anos orando, e Deus foi dando músicas ao longo da caminhada. Só que depois de 30 anos, agora ele é da Som Livre, ele precisa de 6 em 6 meses lançar um CD, e agora ele não tem tempo, porque ele precisa fazer show em lugar X, em lugar Y, e aí falta consagração, separação, e quando não tem separação, não tem inspiração. A gente gasta 30 minutos orando para passar 30 dias pregando. A gente gasta 5 minutos orando para gastar 5 horas pregando, enquanto nós deveríamos gastar 5 horas orando para gastar 5 minutos pregando. E aí a nossa mensagem seria efetiva. Percebe como falta inspiração? Aí a gente transpira demais, porque falta inspiração. Fala para quem está do seu lado aí, separa. Tá tudo bem? Eu vi que vocês falaram mais baixinho. Eu estou indo embora, então eu estou aproveitando, né? Porque vai que vou embora. Se ele não me convidar, eu vou embora mesmo. Brincadeira, eu falei que essa é a mensagem que eu prego na minha igreja, para os meus irmãos, para os meus membros, e que eu estou transmitindo para vocês como eu gostaria para os irmãos da minha igreja, porque eu amo vocês. Segundo, olha a segunda característica, ele fala assim: e não vos conformeis com este século, verso 2. Nossa, essa versão é espetacular, porque é exatamente isso que diz, é esse o sentido do texto. Ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. O que Paulo está falando assim, ele está falando, pelo amor de Deus, gente, se vocês não querem perder a inspiração, pelo amor de Deus, não se amoldem ao padrão do mundo. Sabe o que o mundo faz? O mundo quer colocar a gente numa caixinha. Você já viu aquele filme Divertidamente? Divertidamente, quem já viu? Levanta a mão aí só para saber. Ah, então tá fácil. Lembra? Eu te amo, Riley, eu te amo, Riley, eu te amo, Riley, eu te amo, Riley. Lembra disso? Que é aquela fábrica e os bonequinhos que são os crushes da Riley estão sendo feitos em fábrica. Aquilo lá é uma realidade. Porque a nossa geração é uma geração feita em fábrica. E os meninos a vácuo. Então ela está sendo feita, eles não entenderam alguns. A maioria, a nossa geração está sendo feita em fábrica, em escala. Então assim, a gente usa a roupa em escala, a gente penteia o cabelo em escala, nós nos maquiamos em escala, nós falamos gírias em escala. Então você vai num lugar. Antigamente tinha especificidades, né? Então tinha um menino que usava roupa, era skatista, o outro era surfista, o outro era atleta, o outro era meio desengonçado e o outro era nerd. Hoje é tudo igual. Tudo a mesma coisa. Você não sabe mais quem é nerd, quem é nada, tudo igual. Então as meninas, eu fico imaginando que as meninas, elas ficam tipo assim, tá, tanto faz. Porque é tudo igual. E o mesmo vale para as meninas. Estou falando dos meninos porque eu sou menino, né? Pelo menos eu acredito. Então é todo mundo igual, porque nós somos amoldados a um padrão. Você entra no Instagram, você entra no Instagram e vem patrocinado assim, para você menina, Raquel Cortiero, página em 30 minutos, todos os dias você vai ter o corpo da Raquel Cortiero. Aí sabe o que acontece com a gente? Eles querem colocar um padrão que é inalcançável, mas aí fica todo mundo igualzinho, e a gente começa a correr atrás de coisas que nós não somos. Porque é isso que o mundo quer fazer com a gente. Você lá na faculdade tem uma pressão de cor vermelha para você não votar naquele cara, porque você não pode, ninguém pode votar nele. Eu fiz faculdade em São Paulo, irmão. Eu sei o que é isso. Eu fiz direito, ciências políticas. É tenso ser contrário ao pensamento que quer te moldar, que quer te fazer pensar assim. E é isso que o mundo faz, é uma pressão externa que quer mudar aquilo que está dentro de você. Externa, você queria ser cantor,
Você queria pregar, queria ser pastor, mas o mundo diz, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar. Você queria ir na vigília, mas ele fala assim, faz hora extra. Você queria ser servo na igreja, trabalhar na igreja, mas ele fala assim, não, vai para a balada. Ele quer te moldar nos padrões dele. E Paulo está dizendo assim, não existe inspiração, irmão, se você se moldar. Por isso, não deixe moldar, não se deixe moldar, não deixe que a pressão externa mude a sua essência. Não deixe que as coisas que estão lá fora mude quem você é. Se você tem cabelo enrolado, irmão, curta o seu cabelo enrolado. Se você tem cabelo liso, curta o seu cabelo liso. Se você é branco, curta a sua clareza. Se você é negro, curta a sua negritude. Se você é japonês, seja japonês. Mas viva a vida que Deus deu para você. Não tem inspiração quando eu perco quem eu sou. Esse é o grande segredo de Jesus. Os fariseus estão querendo moldar Jesus e falando assim, você não pode pregar isso, você não pode fazer isso, você não pode dizer isso. Jesus responde, eu sou. Ponto. Quando eu sei quem eu sou, meu irmão, não importa o que os outros pensam, eu sou. Essa é a resposta dele. Quando eles querem, mas Moisés nos deu o maná do deserto, o pão, e ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Mas nós somos a videira, nós somos as uvas, e ele fala, eu sou a videira verdadeira. Mas ninguém pode me ressuscitar, morreu, não tem mais jeito, eu sou a ressurreição, a vida. Não importa o que eles pensam, eu não vou deixar me moldar. Qual é a pressão que você está vivendo? Eu sei que você vive uma pressão. Todo dia. Eu fui adolescente numa época tensa. Eu era Zé Bíblia, virgão, BV. Meu pai roubava. Todo mundo queria ser meu sócio, porque sabia que eu ia ser pastor. Quando você for pastor, eu quero ser teu sócio. Numa sala de 150 pessoas em São Paulo. Não era bonitinho, organizadinho que nem você, não. Na época a prefeita era Marta Suplicy, ideologia de gênero, já está em São Paulo com o PT desde 1900 e bolinha. Por isso que ninguém em São Paulo vota no PT. Só os do grande ABC. Já está lá um tempão. E era comendo solto. Vai para o banheiro, você vai para o banheiro preocupado. É sério, vocês estão rindo, mas essa é a pressão que você vive. Andava na rua, sair sem documento, nunca, porque se eu posso tomar uma geral da polícia, pressão. Do lado da minha casa, traficante, dentro da minha casa, traficante, na igreja, traficante, todo lugar, pressão. E se você quer ter inspiração, você não pode ceder à pressão. Existe uma grande diferença que os crentes confundem entre opressão e pressão. Opressão é uma coisa espiritual, pressão é uma coisa que o mundo faz, por meios do mundo, para mudar quem você é. Não é o capeta, não, são os amigos enviados pelo capeta, entre aspas, amigos. É a menina. Uma vez a menina me trancou na sala, fechou a porta da sala, tirou a roupa e falou, agora você... E eu vai por onde? Pulei a janela. É forte. Eu falo, o senhor não é homem, eu sou muito homem, tenho 2 filhos. Minha esposa está grávida. Mas ou você foge, irmão, é pressão. Imagina como ficou a vida desse adolescentezinho depois, que estava todo mundo lá de fora esperando eu sair. E quando a menina sai, eu não estou, cadê ele? Pulou pela janela. A vida é dura, irmão. Mas se você quer ter inspiração, você precisa suportar a pressão. Suporta a pressão. Paulo está implorando, e eu estou implorando para você, suporta. Não cai na onda dessa galera, não. Sabe por que você precisa suportar a pressão? Porque a inspiração, olha a sequência do texto. Ele diz assim, mas transformem-se pela renovação da mente. Essa palavra que ali é transformem-se, eu sei que você já ouviu falar, ela está ali como metamorfose, ela aparece 3 vezes na Bíblia. 3 vezes na Bíblia metamorfose. Ela aparece aqui, ela aparece em 2 Coríntios 3,17, quando o apóstolo Paulo escreve assim, que nós, diferente de Moisés,
olhamos para o espelho e refletimos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na imagem do unigênito do Pai. Está lá em 2 Coríntios 3,17. E ela aparece mais uma vez, quando lá no Monte da Transfiguração, Jesus mostra quem realmente Ele é. A metamorfose é a oposição da não se deixar mudar. É a transformação. Enquanto o mundo te coloca uma pressão exterior para você mudar aquilo que está dentro de você, Jesus ele faz o contrário. Ele coloca uma pressão dentro de você e ela muda o ambiente que está na sua volta. É como se entrasse uma bomba relógio dentro do teu coração. E essa bomba, ela entra aqui no teu estômago, na verdade é no seu estômago, e ela começa a criar um reboliço. Por isso que lá em Apocalipse 4, o autor de Apocalipse, João, ele fala assim, que quando ele se encontra com o Senhor, ele dá um livro nas mãos dele, ele fala assim, come esse livro, come esse livrinho. E João fala que quando ele comeu o livrinho, ele mordia o livrinho e ele era gostoso na boca, ele tinha um gostinho de mel, mas quando ele entrou no estômago, qual que era o gosto? Fel, porque é isso que a palavra de Deus faz, ela entra dentro de nós. No começo você fala, que legal, Deus é bom, Deus é bacana, Ele vai fazer um milagre na minha vida, mas quando ela entra nas suas entranhas, ela começa a gerar uma azia, uma queimação, uma transformação, e naturalmente essas coisas que você às vezes não queria colocar no altar, elas começam a queimar, a ponto de não suportar dentro de você e explodir no mundo que está à sua volta. Por isso que Jesus, lá em Lucas 24, 49, quando ele vai enviar a promessa para os discípulos, o texto diz que ele inspira algo neles, ele solta algo, e quando, olha que coisa extraordinária, quando você respira, você faz um movimento, você faz a inspiração, perfeito? E expiração, isso, inspiração e expiração. Então Jesus solta a essência dele, sopra, e o que eles fazem? Inspiram, e ele fala assim, eu vou enviar uma promessa para vocês, eu estou dando uma promessa, fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra poder ali é dunamis, ou dinamis, como você queira, e dunamis e dinamis dão origem à palavra dinamite. Você sabe o que é uma dinamite? Ela aparece lá também em Atos 1:8, quando diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe o que é o poder, a dinamite? Você coloca uma cápsula, normalmente vermelha, porque é assim que é no desenho, e você coloca pólvora lá dentro dessa cápsula. E aí você coloca um paviozinho, essa pólvora ela é diferente das outras, quando o paviozinho traz o fogo para cá, essa pólvora começa a queimar, gera uma transformação química ali dentro, bum, 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 bum. Só que a cápsula ela não suporta, e quando ela chega num tamanho tão grande lá dentro, ela faz o quê? Ela, bum, explode tudo que está à volta. É isso que Jesus fez com os discípulos, ele implanta, ele coloca o poder dentro deles, e esse poder começa a gerar uma transformação no interior deles. Durante alguns dias, 9 dias mais precisamente, eles foram impactados por esse poder, até que lá em Atos 2, esse poder gerou uma explosão, e quando explodiu, eles foram testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Só existe inspiração, irmão, quando você começa o processo de transformação no seu interior. E esse processo nada mais é do que um processo em que eu inspiro o Espírito Santo na minha vida, e ele vai enchendo áreas da minha vida, e quanto mais eu inspiro ele, mais eu expiro o meu pecado, mais eu expiro os meus problemas, mais eu expiro as minhas frustrações, mais as coisas ruins começam a não ter parte em mim, para que ele preencha o meu interior. Por isso que em Efésios 3, no versículo 15, o apóstolo Paulo fala assim, habite Cristo dentro do coração de vocês. Sabe o que é habite? A palavra ali que é habite, a gente também pode traduzir como tabernacular, não existe essa palavra no português, mas o que Paulo quis dizer ali naquele momento, é que quando Cristo habita em nós, é a mesma coisa que acontece lá no tabernáculo.
Lembra o que acontecia no tabernáculo? Vinha uma nuvem de glória, que é uma nuvem é o quê? Qual é o estado da nuvem? Gasosa, igual o vento, não é verdade? E aí ela enchia todo lugar, e quando ela enchia, ninguém conseguia suportar, as pessoas caíam, as pessoas ficavam atônitas, porque a nuvem preenchia todo o espaço do tabernáculo. Por isso que lá em João 1, verso 14, o texto diz que Cristo habitou em forma humana, Ele habitou entre nós, de maneira humana. Esse habitar é exatamente isso, Ele preencheu por inteiro um corpo físico, e não tinha espaço para outra coisa que não fosse Jesus. Jesus quer habitar na sua vida a tal ponto, que não tenha espaço para mais nada. Essa é a transformação que Ele faz. E aí quando você está tão cheio de Jesus, você está tão preenchido por Ele, você explode, porque é isso que Jesus faz, e aí você se torna o quê? A imagem e semelhança dEle. E aí o mundo que está perdido, procurando um Messias, encontra Jesus em quem? Em você. Por isso que Paulo fala assim, podem olhar para mim, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Por isso que Paulo fala assim, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Não tem espaço para depressão, não tem espaço para problema financeiro, não tem espaço para namoradinho frustrado, não tem espaço para desejo, e agora eu tenho que namorar, eu preciso disso, não tem espaço para falta de pai, para falta de mãe, não tem espaço para mais nada, porque quando você é preenchido por Jesus, Ele é tudo em você e você é tudo nele. Aleluia. E aí, irmão, e aí quando Jesus está totalmente em mim, o que eu experimento? Glória. Experimento a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente olha para esse texto, deixa eu tomar uma aguinha. A gente olha para esse texto e pensa que é assim, Deus sabe qual é a melhor faculdade que eu tenho para fazer, eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Deus sabe qual é o carro que eu preciso comprar, Deus sabe qual é o namorado e eu preciso experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Mas não é isso, não é isso, não é isso. Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? Jesus totalmente dentro de você. Quando Jesus é tudo em você, quando Jesus está tão dentro de você, nada mais importa. Por isso que o texto diz ali, experimenteis. Eu gosto dessa expressão, experimenteis. Porque quando eu era criança, meu pai era missionário, então a gente não tinha muitas opções do que comer. Então eu tive que experimentar de tudo que você possa imaginar nessa vida. E tinha um ditado, né? Meu pai, crente, pastor, ele lia aquele texto de 1 Timóteo e fala assim, tudo que Deus fez é bom, então come. Então, berinjela, pai, eu não gosto de berinjela. Quem fez a berinjela? Deus. Tudo que Deus fez é bom? É, então come berinjela. Pai, eu não gosto de rúcula. Quem fez a rúcula? Deus. Tudo que Deus fez é bom? É bom, então come. Mas essa era uma tática espetacular, porque a gente não tinha muita opção. Teve um mês que nós comemos berinjela todo mês. Assada, frita, cozida, farofa, sorvete, tudo que você imaginar de berinjela, eu comi naquele mês. Nós ganhamos uma doação de berinjela, e aí come berinjela. A gente pescava na rua, porque inundava, morava em Porto Velho, o Rio Madeira subia os afluentes, e aí na nossa rua subia, a gente pegava aquela teia de carapanã, sabe o que é a teia de carapanã? Aquela teiazinha verde, que você coloca na janela para os mosquitos não passar, e a gente passava na rua assim, pegando os piazinhos, os pacozinhos pequenininhos, e fazia farofa de peixe. Quem fez o peixe? Foi Deus. Tudo que Deus fez é bom, come. Só que isso é extraordinário, porque eu gosto de tudo hoje, que eu experimentei tudo. Aí quando alguém fala, eu não gosto, você já comeu? Não, nunca comi. Você só vai saber o que é bom ou ruim quando você experimentar. E quando você experimentar Jesus dentro de você, quando você experimentar Jesus dentro do seu ser, não há nada melhor do que Jesus dentro de nós. Olha só, Abraão está bem de boa, lá na casa dele. E aí Jesus aparece para Abraão, tá, como você queira, Deus.
e ele fala assim: Abraão, experimenta. Sai da sua terra, da tua parentela, dessa casa aqui, experimenta. Vem para mim. Vem para a terra prometida. Que a terra prometida é Jesus. Vem para mim. Vem comigo. Samuel, pequenininho, está lá na casa de Eli. De madrugada, Jesus aparece e fala assim: Samuel, experimenta. Eliseu está na casa dele, passa Elias. E Elias fala assim: Eliseu, vem, experimenta. Pedro está lá na praia, e Jesus chega para ele e fala: Pedro, experimenta. Paulo está indo perseguir, saindo atrás dos cristãos. Jesus para ele do meio do caminho e fala o quê? Experimenta. Timóteo está de boa na casa dos pais, da mãe, e Paulo chega lá e fala: Timóteo, vamos comigo. Jesus na hora fala para Timóteo: experimenta. E Jesus está falando para ti hoje: experimenta. Experimenta. Experimenta respirar um ar que não é esse ar desse mundo. Experimenta receber nos seus pulmões não o oxigênio, mas a presença de Jesus. Experimenta ter a sua vida guiada por Ele, não guiada pelo Facebook, pela internet, pelo Instagram. Experimenta fazer aquilo que Deus quer para você, não o que você quer para você. Experimenta viver os melhores dias da sua vida. Experimenta inspirar e expirar nesse mundo a glória de Deus. Quando você estiver cheio, tão cheio de Jesus, a ponto de não ter mais nada de você para sair, já saíram os pecados, já saíram as frustrações, já saíram os desânimos. Como Jesus é uma fonte inesgotável, sabe o que vai acontecer? Você vai respirar Jesus, você não tem nada para tirar, o que você vai mandar para o mundo? Jesus. Por muito tempo eu fiquei pensando, e eu pensava assim: nossa, como é que as plantas adoram ao Senhor? Como é que as árvores adoram ao Senhor? Eu ficava pensando que batia um vento quando era criança e elas abaixavam e adoravam ao Senhor. Eu falava: olha que legal, as árvores estão adorando. Mas olha como as árvores adoram. Elas pegam o gás carbônico, inspiram, e elas transformam em oxigênio. E assim elas glorificam o Senhor. Olha como as águas adoram o Senhor. Entra água salgada por baixo da terra, ela é purificada na terra, se torna uma água doce no lençol freático e sai numa fonte de água doce, e aí ela faz um rio e ela deságua onde? Na salgada. E olha, doce por baixo, salgada. E o sol? Como que o sol adora o Senhor? O sol tem lá os seus arcos, lá dentro do sol mesmo, e eles, fazem uma combustão, e quando eles explodem, eles geram calor, e eles viram de novo um novo arco, e aí é sol, e aí o sol explode, de novo um novo arco, explode, de novo um novo arco, explode, gera calor, novo arco, explode, gera calor, novo arco. Transformar o mundo, inspirar o mundo, não é uma ação difícil, é uma ação de encher-se de Jesus e esvaziar-se daquilo que você é. Isso é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Por isso a minha palavra para você hoje é: experimenta. Experimenta. Estou implorando para você, experimenta. Experimenta deixar o teu pecado e encher esse espaço que o pecado vai te deixar com Jesus. Eu não entendo como uma pessoa, um adolescente, pode entrar na faculdade e depois de 6 meses trancar a faculdade. Não tem como. Porque quando você está cheio de Jesus, Jesus não vai te fazer gastar dinheiro errado. Ele vai te fazer gastar dinheiro certo, para que você possa ofertar o dinheiro que você ia gastar errado na igreja. Eu não entendo como um adolescente, um jovem, namora errado. Porque se Jesus está tão dentro de você, ele vai te fazer casar com a esposa certa, namorar com a pessoa certa, para você não se frustrar. Para não sofrer com uma pressão de um cara, de uma menina, de um cara que quer fazer sexo com você, de uma menina que quer te levar para um caminho errado. Se você estiver cheio de Jesus, ele não vai te deixar espaço. E aí você não vai ter carência, porque você está tão cheio de Jesus que não tem espaço para carência. Eu não entendo como alguém pode reclamar de não ter dinheiro com Jesus, de estar doente com Jesus. Porque Paulo fala assim, olha, eu sei estar contente em toda e qualquer situação. Filipenses
no capítulo 3. Ele fala assim: eu sei estar enfermo ou com saúde, eu sei ter dinheiro ou não ter dinheiro, eu sei passar o bem e ter mal, ter amigos ou não tenho. 4,18, ele diz assim: tudo posso, olha o poder, olha o posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Eu experimentei alguém que me faz enfrentar toda e qualquer situação, porque é a vida dele que eu vivo em mim. Então, irmão, experimenta, é hora de experimentar. Eu quero orar com você. Talvez você faz tempo que não experimenta nada, talvez faz tempo que você não experimenta algo novo do Senhor, e a palavra do Senhor para você é: experimenta. Talvez você nunca experimentou nada. Vem aqui que eles já estão cuidando lá, está tudo bem. Os auxiliares já estão cuidando, olha para mim. Talvez faz tempo que você não experimenta nada, e hoje é tempo de você experimentar algo novo de Deus. Se você está aqui e está tão cheio de coisas que você precisa abrir mão para experimentar, vem aqui na frente. Se você nunca experimentou Jesus, vem aqui na frente, tem um lugar para você comigo aqui. Se você quer experimentar pela primeira vez, eu só vou te pedir para vir aqui para a esquerda. Você nunca experimentou Jesus, se você nunca experimentou tudo o que Jesus pode fazer na sua vida, vem aqui para a esquerda. Se você já experimentou, vem aqui para a direita. Agora tem um lugar para você junto comigo aqui. Experimenta Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui na frente quando nós vamos louvar o Senhor. Tem alguém aqui que está na primeira vez aqui na frente? Só levanta a sua mão para a gente te identificar. Aqui. Já vão chegar aqui. Como é que é o seu nome? Experimenta. Eu quero orar com você. Você não está aqui por acaso, essa noite aqui não é um acaso, mas o próprio Deus, aquele que soprou na vida dos discípulos, Ele está aqui para soprar aquilo que vai te inspirar. Nada nem ninguém vai tirar aquilo que é glória do Senhor para a tua vida e nem para essa noite, porque Ele está aqui, Ele preenche todos os espaços. Nada nem ninguém. Nós te louvamos, Senhor, nós te louvamos pelo teu grande amor por nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor deu a sua vida para que a nossa vida fosse cheia, para que a nossa vida fosse completa. E nós estamos aqui, Senhor, nessa noite aos teus pés, porque nós queremos ser cheios do Senhor, tão cheios a ponto de não ter mais nada em nós que não seja o Senhor. E nós agora rejeitamos, Senhor, toda a pressão que o mundo faz, toda a pressão que tenta mudar quem nós somos, tirar aquilo que é do Senhor para nós, a essência do Senhor na nossa vida. E aqui, Senhor, na frente eu sei que tem, Senhor, homens e mulheres que serão pastores, missionários, médicos, advogados, doutores, Senhor, professores, pessoas, ó Deus, autônomas, empresários, que na essência deles o Senhor já colocou tudo aquilo que eles serão, mas que o mundo, Senhor, tem tentado tirar isso deles por meio de uma pressão suja. Está aqui, Senhor, homens e mulheres, meninos e meninas, que vão, Senhor, mostrar para o mundo que o casamento virgem ainda existe, ainda é verdade. E, ó Deus, talvez o mundo está pressionando eles para que isso não aconteça, mas nós rejeitamos, Senhor, rejeitamos a pressão do mundo. Tem aqui, Senhor, meninos e meninas que o mundo está dizendo assim, que eles não vão dar certo, que eles não vão atingir seus alvos, que eles não servem para isso. Nós rejeitamos isso, Senhor, e nós pedimos que o Senhor encha eles, Senhor, com o teu poder, com a tua glória, a ponto de, ó Deus, eles transbordarem, a ponto de que o mundo veja, a ponto de que outros sejam inspirados por meio da glória do Senhor dentro deles, da glória do Senhor dentro deles. Pai, começa a esvaziar, Senhor, o coração deles, começa a tirar as frustrações, começa a tirar as dores, começa a tirar os pecados, começa a tirar, Senhor, aquilo que impede eles de experimentarem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, experimentarem o Senhor na vida deles, experimentarem a plenitude, Senhor, do Senhor, experimentarem, Senhor, tudo que o Senhor tem para eles. Eu abençoo, Senhor, essa geração,
Eu abençoo essa geração, Senhor, e o mundo não vai roubar a glória que é do Senhor. O mundo não vai roubar, Senhor, a glória que é do Senhor na vida deles, na família deles, na história deles. Escreve, Senhor, uma nova história hoje em cada coração, em cada vida, uma história da Tua plenitude, da Tua presença, do total do Senhor, do transbordar do Senhor, da glória do Senhor no coração deles, em nome de Jesus.